Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais um culto de oração e eu vou trazer uma breve reflexão para nós a respeito de uma história que aconteceu aqui em Israel. Está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e é sobre Davi e um homem chamado Nabal, juntamente com sua mulher Abigail. A história trata sobre um evento que aconteceu relacionando essas três pessoas. E esse evento traz lições muito importantes para as nossas vidas, que eu gostaria de refletir hoje conosco, para que a gente aprenda qual é a vontade de Deus para nós, que a gente aprenda como devemos agir, como não devemos agir e como é que Deus vai tratar certas questões. Essa história de 1 Samuel 25, ela relata a história de quando Davi mandou seus servos até Nabal, que era um homem muito rico, casado com uma mulher chamada Abigail, que era uma mulher muito prudente, sábia e formosa também, segundo a Bíblia. Mas Nabal era um homem louco, imprudente, arrogante, muito diferente da sua esposa. E Davi manda os seus servos até Nabal pedindo uma ajuda, que Nabal mandasse ovelhas, alguma coisa assim do tipo, para abençoar Davi e o seu exército, porque eles estavam precisando de ajuda. E Davi tinha ajudado os pastores de Nabal, protegendo o seu rebanho enquanto eles estavam naquela região onde Davi estava. Então Davi esperava ser favorecido por esse homem Nabal. Só que Nabal respondeu os servos de Davi de maneira arrogante, mandou eles voltarem, disse assim: quem é Davi? Eu não sei quem é Davi. E eu não vou dar as minhas coisas para ninguém não. E os servos voltaram, Davi ficou muito indignado e Davi decidiu se vingar. Ele queria se vingar de Nabal, matando Nabal e todos os homens que estavam juntos com ele, seus servos, seus familiares. Só que no caminho quando Davi estava caminhando para se encontrar, realizar isso que ele tinha intencionado no seu coração, matar Nabal e todos os seus, Abigail ficou sabendo e mandou uma ajuda para Davi, e ela foi seguindo atrás no seu jumento, e depois ela encontra Davi no caminho e fala com Davi, fala com muita sabedoria com Davi, apazigua o coração de Davi e evita que Davi faça uma loucura, que era exercer vingança pessoal e matar aquele homem com as suas próprias mãos. Ela, na sua prudência, ela consegue evitar isso, e Davi resolve não mais fazer o que tinha que fazer. Então, no versículo 36, agora que eu vou ler, relata o seguinte: voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Ou seja, ela não contou a história para ele, porque ele estava muito embriagado. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Ou seja, quando ele ficou sabendo do que ela fez, que foi falar com Davi para interceder, para que Davi não matasse ele ficou em estado de choque, ficou como pedra. Talvez ele ficou muito assustado quando ele viu que por pouco Davi não faz uma grande desgraça ali na vida dele e dos seus. Versículo 38 diz que passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Olha só que interessante. Davi ficou revoltado, queria com as próprias mãos fazer justiça, ia se vingar de Nabal pelo mal que ele tinha feito, pela maneira como ele tinha agido.
de ser tão ingrato e de ser tão arrogante, de ter tratado tão mal Davi e seus servos, depois de Davi ter abençoado ele, como eu disse antes, protegendo os seus pastores e os seus rebanhos enquanto eles estavam próximos a Davi. Então o que acontece? Deus não deixou aquele homem impune. Deus tinha visto tudo o que tinha acontecido, Deus tinha visto a injustiça de Nabal e a maneira louca e imprudente como ele se comportava, e Deus resolveu agir. E como o próprio texto diz aqui, o Senhor feriu a Nabal e este morreu. Então o próprio Deus se encarregou de fazer justiça e matou Nabal. É isso o que o texto está dizendo. E eu queria refletir aqui sobre isso que Deus fez. Porque as pessoas hoje fazem muitas maldades no mundo, mas elas pensam, talvez, que vão ficar impunes. Quantas pessoas não estão nesse momento agora fazendo maldades a alguém ou planejando mal a alguma pessoa e acham que não vai acontecer nada com elas? Elas acham que vão sair totalmente ilesas dessa situação. Talvez já fizeram mal a muita gente, já falaram mal de muitas pessoas, já prejudicaram muitas pessoas e elas acham que não vai dar em nada, mais uma vez, que não vai acontecer nada. Mas o que a gente aprende aqui com essa história é que aquele mal que alguém semeia nessa vida, certamente ele vai colher. Aquele mal vai voltar para si. Não existe nada que você plante que você não vá colher, tanto bem quanto mal. Especificamente aqui eu quero falar dessa questão das pessoas que fazem o mal. Às vezes a pessoa não vai colher o juízo divino e o castigo nessa terra. Tem pessoas que pensam que tudo que aqui se faz, aqui se paga. Existe esse ditado popular, mas a verdade é que não é bem assim. Às vezes, o que você faz aqui, você paga aqui, como foi o caso de Nabal. Nabal foi ferido por Deus aqui mesmo, nesta vida. O Senhor o matou, o castigou, o juízo divino veio sobre ele. Mas muitas pessoas que fazem maldade passam a vida toda vivendo bem, com saúde, com dinheiro, prosperando, tendo sucesso, tendo uma família feliz, e aparentemente parece que elas não estão sendo castigadas em nada, nenhum juízo divino está vindo sobre elas. Mas a verdade é que o juízo divino já veio sobre elas, pelo fato simples delas não terem a presença de Deus nas suas vidas. Isso já mostra que a ira de Deus permanece sobre elas e o juízo de Deus está sobre elas, e elas estão debaixo de condenação pelo simples fato de não terem a presença de Deus. Mas não para por aí. Se essas pessoas não se arrependerem, mesmo que elas não sejam punidas aqui, elas serão punidas no dia do juízo. Vai chegar o dia em que essas pessoas vão comparecer diante do trono de Jesus. E elas vão ser julgadas por cada maldade que fizeram. Seja uma maldade pequena ou grande, nada vai ficar impune. No último dia, no dia do juízo, vão se abrir os livros que contam a história da vida daquela pessoa. E tudo que ela fez está sendo registrado. E tudo que ela fez vai ser posto diante de todos. E ela será julgada por cada maldade que ela fez. Ela comparecerá diante do trono de Jesus. Vai ter que encarar Jesus nos olhos e prestar contas das suas maldades. Não pense que elas vão ficar impunes. Não vão. Então, sabendo disso, nós devemos aprender uma coisa. Não caia no erro que Davi ia cometendo aqui, que é o de cometer vingança, de fazer vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. O cristão, ele não age assim. Não queira fazer justiça com as próprias mãos.
Não queira ser o vingador, ser aquele que vai fazer o mal à pessoa, que vai exercer juízo. Porque quando nós exercemos juízos, nós pagamos o mal com o mal. Nós devemos deixar o juízo para Deus, porque Deus, quando Ele exerce juízo, Ele não está fazendo o mal, Ele está fazendo justiça. Porque só Ele pode aplicar a justiça corretamente. E Deus faz isso não é porque Ele é mau, mas é porque Ele é justo e Ele tem que punir aquele que pecou e que nunca se arrependeu. Se a pessoa se arrepender dos seus pecados, ela vai ser perdoada. Mas se ela não se arrepender, ela vai comparecer diante de Jesus. Então, não se preocupe. Não queira punir ela com as suas próprias mãos. Nem fique se remoendo em mágoa, remorso, raiva, falta de perdão. Entregue a Deus. Entregue a situação para Deus, sabendo que um dia Deus vai julgar aquilo que fizeram contra você, que falaram contra você. Você não precisa mover um dedo, você não precisa fazer nada. Porque Deus vai ser o teu vingador. Deus, ele vai fazer justiça. Deus vai fazer o que precisa ser feito. A justiça vai ser feita. Você não precisa se preocupar com isso. Siga com a sua vida em paz, em alegria e entregue a situação nas mãos de Deus. E pode ter certeza, todas essas pessoas que têm feito tantas maldades, elas vão pagar pelo que têm feito. E tem gente que pensa que Deus não exerce juízo, porque não conhece a Deus. Deus, ele é justiça. E às vezes Deus exerce juízo já aqui nessa terra. Tem pessoas que às vezes morrem nesse mundo porque foi juízo de Deus. Tem pessoas que às vezes ficam doentes porque foi juízo de Deus. Pessoas que sofrem um acidente porque foi um juízo de Deus contra elas, por causa de alguma maldade que elas fizeram. Agora, isso aqui que eu vou falar é importante. Isso não significa que todas as pessoas que sofrem um acidente, ou que estão doentes, ou que morrem, foi um juízo de Deus. Não chegue a essa conclusão. Não vá achar que todas as pessoas que estão sofrendo alguma coisa é por causa de juízo de Deus. Nem sempre é assim. Às vezes é juízo de Deus, mas às vezes não é. Às vezes são coisas da vida mesmo, que acontecem com qualquer pessoa, até mesmo com uma pessoa justa. Mas, às vezes é juízo de Deus. Como é que eu sei, irmão, quando é juízo de Deus e quando não é? Não tem como a gente saber. Não tem como você saber se é juízo de Deus ou não. Não queira julgar a situação, porque você não tem capacidade de fazer isso. Apenas saiba que pode ser e pode não ser, mas não abra sua boca para dizer que foi, porque você pode estar enganado. Também não diga que não foi, porque você pode estar enganado. Um dia nós vamos saber. Mas Deus às vezes exerce juízo já nessa vida, como ele fez aqui com Nabal. Ele matou Nabal aqui, nessa vida ainda. Como ele fez com Ananias e Safira também, no Novo Testamento. Matou eles ali na frente dos apóstolos. Então Deus, ele é poderoso, ele é soberano, ele é justo, e se ele quiser ele exerce o juízo aqui. Embora na maioria das vezes isso vá ficar para a eternidade. Então eu quero encerrar essa mensagem aqui dizendo: todas essas pessoas que fazem maldades, que fazem mal ao próximo, pessoas que matam, que roubam, que estupram, que exploram seus empregados, que escravizam pessoas, que maltratam crianças, que fazem extorsão, que são desonestos. Pessoas como Hitler, que fizeram grandes matanças. Esses políticos corruptos que estão roubando o dinheiro do povo. Esses pastores que na verdade são lobos vorazes, que estão explorando a fé das pessoas e que estão roubando o dinheiro do povo, que estão vendendo Jesus como se fosse um produto, que estão falsificando o evangelho, que estão explorando aquelas pessoas humildes em nome de Jesus. Esses, mais ainda, vão pagar muito caro. Um dia eles vão comparecer diante de Jesus e vão prestar contas de tudo isso que eles fizeram. Não se preocupe.
Não precisa você se revoltar e querer fazer justiça. Deus vai fazer justiça. O meu apelo para essas pessoas que fazem maldade é: se arrependa. Se arrependa, porque Deus é gracioso e Ele quer te perdoar. Mas se você não se arrepender, saiba que um dia você vai comparecer diante de Jesus. E você vai prestar conta de cada maldade que você fez. Porque não se engane, como diz a palavra de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Porque ninguém pode zombar de Deus. E Deus, ele é justo. Mas ele é gracioso também, ele pode te perdoar se você se arrepender. Essa é a maior vontade dele, é que você se arrependa para que ele não exerça juízo na sua vida. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.